a doutrina objetivista, o conceito de soberania do Estado, diferentemente dos voluntaristas, é minimizado, a ponto muitas vezes de chegar a se negar o papel da vontade dos Estados na criação do direito internacional público. Um exemplo que a gente observa é na relação dos costumes. O Estado dificilmente participa na criação de um costume internacional. E aí, para a gente fundamentar a ideia objetivista, esta ideia de obrigatoriedade e fundamento do direito internacional público, a gente observa que esta ideia advém da existência de princípios e normas superiores do ordenamento jurídico estatal, que norteia a ideia de sobrevivência do Estado, ou seja, aquela ideia de suportabilidade da sociedade internacional que nós vimos no início das aulas, diferenciando comunidade e sociedade. Então nós temos valores superiores que devem prevalecer sobre a vontade dos Estados, sobre o interesse doméstico dos Estados. Então, em alguns momentos, a paz, a segurança internacional, o objetivo maior da sociedade como um todo vai prevalecer sobre os interesses domésticos dos Estados. O professor Dionísio Anzilotti, o princípio do direito internacional público está na pacta sunt servanda, ou seja, um valor jurídico absoluto, indemonstrável, que serve de critério formal para diferenciar as normas de direito internacional das demais normas, ou seja, principalmente daquelas normas de direito interno. Então, a existência e o conteúdo de uma norma cogente, principalmente as normas obrigatórias, então cogentes, de direito internacional público é necessária e difícil, então, de se caracterizar para identificar exatamente elementos que possam caracterizar essa cogência da norma. A partir dessa ideia, nós podemos observar algumas regras previstas em alguns tratados internacionais, principalmente o que se prevê na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que foi estabelecidas então que é vedado, ou seja, é proibido se derrogar normas imperativas de direito internacional público por meio de tratados, ou seja, limita a autonomia então normal dos Estados, no qual se assinou um tratado internacional, nós não podemos agora retroagir, nós temos que caminhar, é para frente é que nós vamos. Então, se proíbe a derrogação dessas normas imperativas, constantes então na formação dos tratados internacionais, limitando essa soberania exacerbada dos Estados. A Convenção de Viena, então, estabelece regras nessa derrogação, e principalmente no artigo 53 da Convenção. Então, a Convenção de Viena, no seu artigo 53, estabelece que o tratado, que no momento da sua conclusão conflite com normas imperativas de direito internacional público geral, ela é nula. Tá? Então, na interpretação de regras de direito internacional público, pela previsão do artigo 53, quando um tratado assinado pelos Estados tiver por efeito derrogar regras imperativas de direito internacional público, este tratado é nulo. Então, a ideia do fundamento da teoria objetiva está fundamentada principalmente no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E o que nós entendemos por norma de regra imperativa? É aquela norma de caráter geral, principalmente quando nós falamos de regra de ius cogens, que é aquela norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma norma de direito internacional público geral de mesma natureza. E a partir daí, nós podemos observar que as normas de ius cogens, elas podem trazer algumas ideias que nós podemos identificar. A primeira delas, a igualdade jurídica dos Estados e o princípio da não intervenção. Então essa é uma regra conquistada lá no século XVIII, XIX, principalmente na ideia europeia, principalmente pós-Convenção de Viena, então 1815, no qual o princípio que predominou foi a igualdade jurídica dos Estados. Então, nós temos que todos os Estados são iguais, não levando-se em conta o seu poderio bélico, o seu PIB e muito menos a sua capacidade econômica. Então, nós temos aí que esta é uma regra de ius cogens que não pode ser revogada. E ainda o princípio da não intervenção.
Então isso é discutido nessa ideia da não intervenção, mas nenhum Estado pode intervir em outro Estado. O segundo, a proibição do uso das forças nas relações internacionais, principalmente como se fazia no século XV e XVI, no qual se um Estado era credor de outro e o Estado não fazia o pagamento da dívida, o outro Estado utilizava-se da força para receber o valor que lhe era devido. Hoje não é mais possível esse uso da força nas relações internacionais. E principalmente, nós vamos ver um tópico específico sobre isso, previsto na Carta da ONU, que estabelece a solução pacífica das controvérsias internacionais. Ou seja, deve-se esgotar todos os meios pacíficos para solucionar-se um conflito internacional. E aí o princípio da autodeterminação dos povos, esse princípio, principalmente a partir do século XIX, início do século XX, deu origem a todo um desmembramento do leste europeu, da África e principalmente em países americanos, no qual se desmembrou territórios e foram criados novos territórios, novos estados, baseados na autodeterminação dos povos. E ainda, aquilo que nós podemos ressaltar como o valor mais importante para o sujeito de direito internacional público, o indivíduo, que são esses direitos fundamentais ou direitos humanos previstos em tratados internacionais. Então, quando nós colocamos essa ideia de que os tratados internacionais devem ser cumpridos, né, quando assinado pelos Estados, nós temos que os Estados buscam então a aplicação desses princípios, o princípio da igualdade jurídica dos Estados, o princípio da não intervenção, do não uso da força, da solução pacífica das controvérsias internacionais. E a partir dessa ideia, então, a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados observa que o Estado deve cumprir um tratado no qual ele assinou e ratificou. Então, o Estado, enquanto ele não fazer a denúncia desse tratado internacional, ele é obrigado ao cumprimento desse tratado internacional. E aí nós vamos ver em aulas específicas, quando nós falamos de tratado internacional, que denúncia nada mais é do que um ato pelo qual o Estado notifica o outro Estado que ele quer não mais fazer parte daquele tratado internacional. E nós vamos ver qual é o lapso de tempo que ele deve notificar e qual é o lapso de tempo que vai perdurar ainda os efeitos do tratado internacional. Então, o princípio da pacta sunt servanda, ou que os pactos devem ser cumpridos, impõe aos Estados o dever de respeitar não só a palavra, mas aquilo que foi escrito, e que ele o fez com o livre exercício de sua soberania. E a partir dessa ideia, no direito internacional público, vige essa ideia então de cooperação, a vontade comum dos Estados, e que a obrigatoriedade deriva de regra objetiva, princípio da pacta sunt servanda, que impõe aos Estados aquele respeito, aquele empenho da palavra dada perante os outros Estados. O princípio da pacta sunt servanda está identificado de forma clara no artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que determina que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. Nós vamos ver aqui que, além do princípio da pacta sunt servanda, ainda está implícito ou explicitamente previsto também o princípio da boa-fé, que é outro princípio do direito internacional público. E a partir daí, nós podemos discutir a eficácia do direito internacional público. Talvez aí esteja o maior problema do direito internacional em tempos modernos. Nós temos várias regras de direito internacional público, e se essas regras são ou não eficazes no momento em que ela é invocada por determinados Estados. Então, a eficácia do direito internacional público depende da existência conjunta de regras pertinentes a esta ordem internacional que facilitem a sua aplicabilidade. O que nós mais vimos, que o direito internacional público sim tem a sua coercibilidade. Não seja que não exista uma corte internacional, mas a sociedade internacional pode impor a sua coerção através de outros mecanismos, seja através de pressão econômica, seja através de, nós vamos ver mais à frente, quando estudarmos soluções pacíficas das controvérsias internacionais, embargo, outra forma de que o Estado é compelido a cumprir aquilo que ele assinou.
Então, o direito internacional público ele se distingue de uma mera cortesia, de uma mera moral internacional e impõe responsabilidade. E é outra disciplina que nós vamos estudar mais à frente, a responsabilidade internacional dos Estados. Então, o Estado que viola um tratado internacional, é possível impor a ele uma responsabilização. Então, ele vai ser responsabilizado pelo incumprimento de um tratado internacional. Então, se ele deixar de cumprir, vamos colocar como exemplo um tratado de direitos humanos, o Brasil assina o tratado e não o implementa na prática. Exemplo, viola direito das mulheres, se levou junto à Organização dos Estados Americanos, junto à Comissão da Organização dos Estados Americanos, Comissão de Direitos Humanos, e a partir daí foi-se obrigado a implementar os tratados de proteção da mulher. Então nós temos aí a responsabilização do Estado brasileiro por descumprimento de regras de direito internacional público. E nós temos então que a violação de um tratado internacional ocorre aquilo que nós já vimos em regras de direito, ou seja, comete-se um ato ilícito, e o ato ilícito deve ser reparado.